Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 112. O alcance de um projétil depende não só de V0 e θ0, mas também do valor g da aceleração em queda livre, que varia de lugar para lugar. Em 1936, Jesse Owens estabeleceu o recorde mundial de salto em distância de 8,09 metros nos Jogos Olímpicos de Berlim, em que g é igual a 9,8128 metros por segundo ao quadrado. Supondo os mesmos valores de V0 e θ0, que distância o atleta teria pulado em 1956 nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em que g é igual a 9,7999 metros por segundo ao quadrado? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas x, y, a posição do atleta no momento do salto. Neste ponto, as coordenadas de sua posição são x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. As equações que descrevem o movimento do atleta durante o salto são mostradas. O vetor velocidade inicial do atleta no momento do salto tem módulo V0 e faz um ângulo θ0 com o semieixo x positivo. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto a este ângulo é igual à medida da componente y e o cateto adjacente à medida da componente x, ambas positivas equivalem. O Vx vai ser V0 vezes o cosseno de θ0 e o V0y vai ser V0 vezes o seno de θ0. Considerando o movimento do centro de massa do atleta, ele descreverá uma trajetória parabólica até atingir o solo. Desprezados os efeitos do atrito com o ar, o módulo da velocidade do atleta nesse instante é o mesmo do instante inicial. Como a componente horizontal é constante, a componente vertical terá mesmo módulo e sentido contrário. Neste instante, o Vy vai ser menos V0 vezes o seno de θ0. Utilizando a primeira equação do movimento vertical, vamos determinar esse instante em função dessas variáveis. Então, o Vy, que é menos V0 seno de θ0, vai ser igual ao V0y, que é V0 seno de θ0, mais a aceleração g vezes t. Passando esse termo de seno para a esquerda, fica menos V0 seno de θ0, menos V0 seno de θ0, é igual a g vezes t. Somando esses dois termos, dá menos 2V0 seno de θ0, é igual a g vezes t. Então, o t vai ser menos 2V0 seno de θ0 dividido por g. Substituindo o t por essa expressão na equação do movimento horizontal, ela se torna: o x vai ser o x0, que é 0, mais o Vx, que é V0 cosseno de θ0, vezes o instante t, que é menos 2V0 seno de θ0 sobre g. Então, o x vai ser, fazendo essa multiplicação aí, dá menos 2V0 ao quadrado, seno de θ0 vezes cosseno de θ0, dividido por g. O g divide, então vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, g vezes x vai ser menos 2V0 ao quadrado, vezes seno de θ0, vezes cosseno de θ0. Substituindo nessa expressão os dados de cada cidade, na cidade de Berlim, eu vou ter o g de Berlim, GB, vezes a distância que ele saltou em Berlim, xb, vai ser igual a menos 2V0 ao quadrado vezes seno de θ0 vezes cosseno de θ0. Em Melbourne, eu vou ter o gm, que é o g de Melbourne, vezes xm, que é a distância que ele vai saltar nessa cidade, e o V0 e o θ0 são iguais também ao de Berlim. Então, fica menos 2V0 ao quadrado vezes o seno de θ0 vezes o cosseno de θ0. Observe que as expressões do lado esquerdo são iguais nas duas equações. Então, podemos dizer que gm vezes xm é igual a gb vezes xb. O gm multiplica o xm, vai passar para o outro lado dividindo. Então, xm vai ser
GB vezes XB sobre GM. Substituindo pelos dados do problema, a distância que ele vai saltar em Melbourne, XM, vai ser o GB, que é 9,8128, vezes o XB, que é a distância que ele saltou em Berlim, 8,09, dividido pelo G de Melbourne, que é 9,7999. Fazendo essas multiplicações e divisões, dá 8,101 metros. Como a medida menos precisa utilizada foi a distância do salto em Berlim, que tem 3 algarismos significativos, o resultado deve ser escrito com essa precisão e se torna o XM, né, a distância que ele vai saltar, vai ser 8,10 metros.